Graça e paz, irmãos e irmãs, especialmente aqueles que eu não tive a oportunidade de vir no domingo à noite, não tive a oportunidade de vir na quarta-feira. Bom vê-los, bom vê-las. E a você que está nos acompanhando também em sua casa. Você que está em casa não imagina como está este santuário, viu? Por isso, venha para você ver o antes e o depois. Eu até perguntei a gente que estava sentada lá na última fila, então já está dando para ler? Vou fazer esse teste. Irmãos que estão na última fila, estão conseguindo ler agora com facilidade, mesmo com as lâmpadas acesas. Vocês perceberam? Chegou o dia, não foi? Ainda serão precisos alguns ajustes, os irmãos estão vendo algumas cores ali aparecendo, mas em agosto isto aqui vai estar terminado, concluído, e nós vamos estar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito. Aliás, eu soube que inclusive essa lona, de vez em quando ela participa do culto, ela é meio pentecostal, não é? Meio Assembleia de Deus renovada, ela treme, é isso mesmo? É isso mesmo, mas esse é um tempo em que a gente vai se adaptando, não é? A gente tem que ir se adaptando aos poucos, né? A gente vai se adaptando. Todo processo de mudança, eu acho que você já deve ter me escutado falar sobre isso. Um professor de filosofia, falando sobre uma criança caminhando, ele disse que a grande dificuldade, aliás, a primeira conquista é ficar de pé, mas se ela quiser andar, ela vai ter que alternar a estabilidade com a instabilidade, quando ela tira um pé do chão, para depois voltar a se equilibrar. E ele dizia que essa é a lógica da vida: equilíbrio, desequilíbrio, segurança, insegurança, certeza, dúvida, e assim a gente caminha. Por isso um processo de reforma como esse traz sim as suas mudanças, né? As suas mudanças. Mas eu sei que tem muita gente de fé aqui que já consegue enxergar o que está por vir, não é? Glória a Deus por isso. Estamos hoje na nossa terceira mensagem da série Perguntas que Jesus fez. Eu não esteve na quarta-feira, não viu o vídeo da quarta-feira, não. Então, quando chegar em casa, você vai tem essa tarefa, tá? Você vai ver o sermão da quarta-feira passada, para não perder a continuidade. Hoje à noite eu não vou estar aqui. Me permitam só fazer um desabafo de alguém que mora lá no litoral sul. Como está complicado, né, gente? Vai acontecer alguma coisa no Jaraguá. Eu não sei quantos quilômetros são do Jaraguá até aquela rotatória ali da Braskem. Mas fica tudo. Olha, na quarta-feira eu levei praticamente 1h30 lá de nossa casa até aqui. Tudo acontece naquele lugar. Agora o viaduto. Eu cruzo a ponte, quando eu chego do outro lado, uma grande passeata de bicicletas. Eu digo, pronto. Pastor, a vida de pastor que mora no litoral sul é difícil, viu, irmãos? É difícil. Mas quando a gente chega em casa é uma bênção, não é? É uma bênção. Mas deixa eu voltar para cá. Aí está o tema da manhã de hoje. Uma das perguntas feitas por Jesus: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eu coloquei aqui exatamente a tradução da Nova Versão Internacional. Não vou ler o texto na Nova Versão Internacional, vou ler na Nova Versão Transformadora. Mas a pergunta é essa: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? O texto aí está, Mateus capítulo 9, versos de 27 a 31. A palavra do Senhor diz assim: depois que Jesus saiu dali, 2 cegos foram atrás dele gritando: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sim, Senhor, responderam eles. Ele tocou nos olhos dos 2 e disse: seja feito conforme a sua fé. Então, os olhos deles se abriram e puderam ver. Jesus os advertiu severamente: não contem a ninguém. Eles, porém, saíram e espalharam sua fama por toda a região. Eu não sei se você já percebeu, mas nós vivemos numa cultura que trata o estar ocupado como se fosse uma grande virtude.
Até acreditam que alguém com a agenda lotada, essa criatura deve ser um excelente profissional. Este homem deve ser um homem de caráter. Esta mulher é uma mulher especial. Por quê? Porque ela está com a agenda completamente ocupada. Peter Drucker, eu acho que muita gente conhece o trabalho dele. Ele tem uma fala que para mim é muito interessante. Vejam só, ele diz assim, que ninguém pode contratar, alugar, comprar ou obter mais tempo. O suprimento de tempo é totalmente inelástico. Essa palavra é boa, né, gente? Inelástico. Seja qual for a quantidade da demanda, o suprimento não crescerá. E mais, o tempo é totalmente perecível e não pode ser armazenado. O tempo de ontem está perdido para sempre e não voltará jamais. Eu acho que ele tem razão, sabe, irmãos? De uma forma mais poética, o cantor Lenine, em uma das suas canções, ele diz o seguinte: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. A sensação que eu tenho quando eu leio essa passagem bíblica que lemos há pouco, é que de alguma forma Mateus está nos apresentando como que a agenda de Jesus. E vou dizer-lhes por quê. No versículo de número 27, o primeiro verso que lemos, ele diz o seguinte: depois que Jesus saiu dali. Eu vou explicar. Essa questão da cronologia bíblica, especialmente nos evangelhos, é muito difícil de ser harmonizada. Inclusive, essa é uma área da teologia que tenta harmonizar o conteúdo dos 3 evangelhos. Por isso, sempre que eu tenho uma citação como essa, sempre que eu vejo o autor sagrado fazendo uma conexão entre o capítulo anterior ou os fatos que aconteceram no capítulo anterior, como que uma consequência ou uma sequência daquilo que está por vir, eu acredito que isso é proposital. E no caso específico desse texto, o que eu imagino é que Mateus está tentando que eu e você tenhamos uma ideia de como foi a agenda de Jesus. E aqui eu fiz um resumo, e olha que eu só usei o capítulo 8 e o capítulo 9. Por exemplo, se você abrir o capítulo 8, está com a sua Bíblia na mão, o Novo Testamento, até o Novo Testamento de Gideões vai lhe salvar nesta hora, porque traz o texto de Mateus, abra, acompanhe lá no seu celular. O texto vai dizer assim, que ao terminar de pregar o sermão do monte, Jesus termina o sermão, ele foi seguido por uma multidão e curou um leproso. Confira se não é isso, dos versos de 1 a 4 do capítulo 8. Se você avançar dos versos de 5 a 13, depois de 14 e 15, você vai ver que quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, ele curou o servo de um centurião, e depois ele foi até a casa de Pedro e curou a sogra de Pedro. Tudo bem? Aí o texto diz que ao cair da tarde, ele libertou muitos endemoniados. Continuei a ler o texto e observe, em função da multidão, a Bíblia diz que Jesus resolveu atravessar o mar, entrou num barco, tentou dormir, veio a tempestade, ele acaba acordando para apaziguar o vento e o mar. Continuei a ler o texto. Ao descer em Gadara, o que acontece? Na tradução de Mateus, ele encontra com 2 endemoniados e cura estes homens, liberta estes homens. Na sequência, capítulo 9, a Bíblia diz que novamente Jesus atravessa o mar e agora ele vai para Cafarnaum, onde ele cura um paralítico que é levado pelos amigos. Quando ele sai daquele lugar, quando ele passa pela coletoria, ele convida Mateus para segui-lo e tornar-se um apóstolo. Continuando o texto, ele para explicar aos discípulos de João a questão do jejum. Não para ainda. O texto vai dizer que depois ele ressuscita a filha de Jairo e também cura a mulher com fluxo de sangue. Você não acha curioso que depois de narrar todas essas coisas, o nosso evangelista Mateus, ele para e diz a mim e a você, depois que Jesus saiu dali? Eu não quero com isso, e é possível que alguém já esteja até pensando, está vendo que a agenda de Jesus é igual à minha, sou eu e Jesus. Eu acho curioso que quando a gente fala, olha, você precisa perdoar como Jesus perdoou, as pessoas olham para mim e dizem, sabe o quê? Eu não sou Jesus. Agora, quando eu vou falar da agenda, você está sendo tentado
tentado a ter uma agenda semelhante à agenda do nosso Senhor. E o curioso é que, em meio a tudo isso, uma agenda tão difícil, eu observo que Jesus ele tem uma forma de lidar com tudo isso, de uma forma especial. Eu acredito, sabem, que Jesus ele nunca foi escravo de sua agenda. Jesus ele nunca foi escravo de sua missão. A missão nunca foi maior do que o Filho de Deus. A agenda do Filho de Deus nunca foi maior que o próprio Senhor Jesus Cristo. O que acontece é algo que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz de uma maneira tão bela, poética até. Para muitos isto é a letra de um cântico, de um hino da igreja do primeiro século. Ele diz: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que ser igual a Deus fosse algo a que ele devesse se apegar. Aí vem a explicação: em vez disso, ele esvaziou a si mesmo. Portanto, toda a agenda de Jesus foi uma escolha, foi uma decisão, foi um processo de esvaziamento. Ele é maior que a missão, mas ele aceita a missão, ele recebe a missão, ele percorre vilas, cidades, aldeias, curando, pregando, exorcizando demônios. Esse é o Cristo, que às vezes nem tinha tempo para comer, para repousar. E aliás, neste texto, a Escritura diz que alguém se aproxima dele e diz que quer segui-lo por toda parte. Jesus disse: olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Mas eu leio essas coisas com um propósito. E qual é o propósito? É perceber que Jesus ele tem uma relação tão dinâmica com a agenda, sabe? Com o propósito, com a sua missão. Primeiro, eu não sei se você já percebeu, mas Jesus ele curou pelo menos 6 cegos. 6 cegos. E o curioso é que ele realizou cada milagre de uma forma diferente. Em alguns ele curou efatá, outros ele fez lama com a saliva e o barro. Aqui ele toca nos olhos daqueles que estão cegos. Isso me mostra que Jesus ele é livre para escolher os seus caminhos. Os milagres que o Senhor opera, eles não são iguais. Agora, o curioso também nesse texto é que, se você já leu o Evangelho de Mateus, vai perceber que esta passagem que nós estamos tratando em Mateus capítulo 9, ela é muito semelhante ao texto do capítulo 20. As palavras são as mesmas, o pedido dos cegos também segue a mesma... Tudo bem? Até a gente até toma um susto, né, irmão? A mesma forma como ele trabalhou, quer dizer que Jesus ele é livre na forma de agir, de atender às minhas e as suas necessidades. A grande questão é que às vezes a gente quer que Jesus faça em nossa vida a mesma coisa que ele fez na vida do outro, mas os processos são diferentes. Às vezes o resultado vai ser o mesmo, mas os processos para alguns levará mais tempo. Aí você olha para aquele que recebeu imediatamente a resposta e diz: por que não agiu assim comigo? Quando você vê que aquele foi curado da enfermidade e você não foi curado da enfermidade, você escuta aquele testemunho de alguém que ia ser operado e na véspera da cirurgia, Deus colocou a mão e o médico disse: olha, não é preciso mais fazer. A igreja diz aleluia, glória a Deus, e você para e olha para o Senhor: e por que comigo não foi assim? Por que comigo não é desse jeito? O que eu quero lhe dizer claramente é que a forma como Jesus trata a minha necessidade e a sua necessidade, a minha súplica e a sua súplica, não obedece àquela regra de uma carta universal, sabe, de uma resposta única. E eu continuei a ler o texto, e sabe o que é que eu percebi? É que Jesus, ele parou neste capítulo 9 para confrontar aquela mulher que foi curada da hemorragia. Lembra-se disso? A mulher tentou sair, esvair-se sem ser notada, mas Jesus para. Alguém me tocou, chama aquela mulher para o meio do grupo. Jesus parou, diz o texto sagrado, para confrontar aquela mulher. E sabe o que é que me chama a atenção? É que, no entanto, ele não
parou para atender o clamor dos 2 cegos. Ele acaba de realizar o milagre da ressurreição da filha de Jairo. Aquilo certamente se espalha, a notícia se espalha. De repente ele continua caminhando, 2 homens cegos gritando atrás dele: Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi! E Jesus não para. Aí você vai voltar a perguntar: mas por que ele parou com a mulher que já tinha sido curada e não parou para atender o rogo daqueles homens? Se eu começar a elaborar muitas respostas para isso, eu acho que eu posso entrar num terreno pantanoso. Eu vou fazer uma escolha. Eu vou lhe dar uma resposta. Porque ele quis. Satisfeito? Satisfeito. Se você continuar a me perguntar: mas por que ele fez isso com um e não fez com o outro? Porque ele quis. E querem saber mais? Eu continuei a ler o texto, pensando no texto, e os irmãos não imaginam quantas vezes eu leio o mesmo texto para pregar, para falar do amor do Senhor. O curioso é que Jesus também, ele não acelera os passos para chegar rapidamente à casa de Jairo. Ele sabia da urgência, e no entanto, ele ainda parou para atender aquela mulher. Se eu estivesse no lugar de Jairo, meus irmãos, eu ia... Olha, só vindo de casa para cá, quando eu me deparei com aquela quantidade de ciclistas atrapalhando o meu horário de chegar. Agora imagine se fosse para Jesus chegar em minha casa para curar a minha filha que está prestes à morte, e eu me dou de cara com um grupo de uma passeata ou de ciclistas, ou seja o que for, ou de uma mulher com um fluxo de sangue. Ela passou 12 anos com essa enfermidade, o que custa passar mais 1 hora? Deixa ele sair lá de casa que ela faz isso. A grande questão é que eu vou voltar àquela mesma resposta. Há coisas para as quais eu só tenho uma resposta: porque Deus quis. E vou mais longe. Os irmãos já perceberam que aqueles homens gritam, Jesus não conversa com eles, não diz absolutamente nada para aqueles homens. Ele também espera chegar em casa para atender os cegos. Aqueles homens gritando, Jesus continua caminhando, diferente do que aconteceu com o apóstolo Paulo, que enquanto pregava e alguém ficava gritando, um demônio gritando, ele parou para resolver aquela situação. Jesus também, ele aguarda chegar em casa. E aqui é a que eu acho também interessante. Ele fez a mesma coisa. Ele fez a mesma coisa com a filha de Jairo. Esperou chegar em casa, entrou na casa sozinho, com os pais, com 3 dos seus discípulos, e somente ali ele resolveu fazer o milagre. E aí eu volto a lhe perguntar: por que em alguns momentos Jesus para, outros ele não acelera, outros momentos ele espera? Por que Deus age assim? Porque ele quis. Porque ele é soberano na forma de agir na minha vida e na sua vida. E notem, esses 2 capítulos que eu tentei resumir também mostram que, apesar de se tornar cada vez mais popular, Jesus continua insistindo para que aquelas pessoas não espalhassem ou não espalhem a notícia dos milagres que ele vinha realizando. Também não lhe parece curioso? Aconteceu isso antes, acontece isso também na cura da filha de Jairo, depois novamente com esses 2 cegos. Eu vou lhe dizer, eu li esse texto e talvez sou eu quem precise escutar a pergunta de Jesus. E aqui eu trago nas 2 traduções: vocês creem que eu posso fazê-los ver? Ou, na outra tradução, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eu já me vi muitas vezes de joelhos, sabe, irmãos, pedindo coisas que são impossíveis ao Senhor. E é nessa hora que o Jesus parece me perguntar: você realmente crê que eu posso fazer isso que você está pedindo? Porque a forma como aqueles homens se comportam parecem retratar muito mais uma situação de desespero do que uma situação de fé. E aí o que é que eu observo? É que o meu desespero, ele precisa dar lugar à fé. A fé e o desespero, eu comecei a pensar, sabe, irmãos, o desespero me faz às vezes abraçar fortemente aquela que é a minha tábua de salvação.
A fé também me faz abraçar, sabe? Não soltar a graça e a misericórdia de Deus. E aí, se você me pergunta a diferença entre o desespero e a fé nesta hora, é que aquele que agarra uma tábua de salvação em função do seu desespero, sai atirando em todas as direções, em todos os tipos de ritos religiosos, magia, ele está à procura, ele não tem uma coisa que a fé pode lhe dar. A fé nos acrescenta serenidade, irmãos, paz. A gente se agarra, mas não movido pelo desespero. A gente se agarra e recebe do Senhor uma paz, sabe, que a gente não consegue nem explicar. Eu penso que o desespero e a fé também se parecem quando a palavra é a palavra renúncia. Em nome do desespero, a gente abre mão de muita coisa. Ah, mas por que você fez isso? Porque eu estava desesperado. A fé também tem esse poder de nos levar a abrir mão, a renunciar. Mas qual a diferença entre os dois neste caso? Eu penso que o desespero depois traz a conta. Você vai passar o resto da vida, sabe, se culpando porque renunciou, abriu mão, vai cobrar da vida, vai cobrar das pessoas, vai cobrar de si mesmo, vai cobrar de Deus. Mas aquele que renuncia pela fé, percebe que nunca perdeu. Tem a certeza que mesmo assim, ele ganhou. Às vezes eu penso, sabe, irmãos, que o desespero nos faz sair gritando. Lembram-se do versículo 27? 2 cegos foram atrás dele, gritando. E eu tenho aprendido que existe uma diferença clara entre gritar e clamar. Sabe quem é que me ajuda a pensar nisso? Elias está com os profetas de Baal. E aqueles homens insistem que Baal responda às suas súplicas. E se você se recorda, Elias diz, olha, gritem mais. Pode ser que esse Deus esteja fazendo alguma coisa, atarefado, não esteja escutando o que vocês estão dizendo. É como se ele me dissesse que o grito que nasce do desespero é um grito que quer acordar um Deus que na minha cabeça está indiferente à minha súplica. Mas a fé, quando clama, ela não crê que Deus está indiferente. Ela não crê que Deus esteja com os ouvidos fechados à minha oração ou à sua oração. Se ela faz assim, se ela clama, é porque ela acredita que somente Deus pode responder o seu problema. É por isso que eu queria hoje vir aqui somente para lhe fazer aquela mesma pergunta de Jesus. Você que tem orado, você realmente acredita que Deus pode lhe conceder aquilo que você tem pedido? Eu estou vendo que algumas pessoas estão, inclusive, sinalizando com a cabeça. Então deixa eu só lhe dizer uma coisa. Se sua resposta for sim, ou foi sim, eu creio que Deus pode me dar aquilo que eu tenho colocado, aquilo que eu tenho colocado diante. Eu creio que Ele pode fazer. Então deixa eu lhe perguntar, por que você ainda está ansioso? Por que você ainda está ansiosa? Ah, pastor, mas eu creio. Então deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. E por que você ainda está com medo? E por que você ainda está temeroso, temerosa? Pastor, eu creio que Deus pode fazer. E por que parou de orar? E por que desistiu de continuar clamando? Acha que Deus não pode mais fazer aquilo que você vem insistentemente pedindo ao Senhor? Eu vim hoje aqui para lhe falar sobre a terceira pergunta de Jesus. Quando em meio a um desespero, carregando uma limitação, eu não consigo enxergar, eu ouvi dizer que Jesus fez milagres. Ele ressuscitou uma menina, uma mulher que estava com fluxo de sangue. Contaram-me, é ele quem está passando, eu estou ouvindo os barulhos, é ele, e então eu vou começar a gritar. E se você observar, veja o que eles gritaram, gente. Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Quando eles chamam Jesus de filho de Davi, eles estão, na verdade, colocando sobre Jesus um título messiânico. Sabiam disso? Filho de Davi é um título messiânico que reconhece Jesus como Messias. Aqueles cegos enxergaram que muita gente não conseguiu enxergar,
que Jesus de fato era o Cristo. Mas mesmo uma teologia correta, mesmo uma teologia íntegra, ainda é indagada, perguntada: você realmente crê naquilo que você professa? Você chamou Jesus de filho de Davi, mas você crê que realmente ele era o Deus encarnado, aquele que veio para resgatar a minha vida e a sua vida? Nessa palavra, filho de Davi, tenha misericórdia de nós, eu tenho percebido, sabe, irmãos, que talvez tenha sido ao longo de minha vida a oração mais poderosa, mais simples e ao mesmo tempo mais, eu não sei como é que a gente diz alguma coisa que traz paz, traz serenidade. Descubra aí uma palavra. Foi os momentos em que eu olhei para Deus e só clamei pela misericórdia dele. Houve fases em que, diante da enfermidade de Davi, que eu não conseguia dizer muita coisa não. A única coisa que eu conseguia repetir era: Senhor, tem misericórdia de nós. Há quem se aproxime de Deus e peça justiça. Se você tem feito isso, faça não. Porque se Deus lhe tratar com justiça, quer que eu diga o resto da história? Foi um prazer ter conhecido você. Por isso, quando eu me aproximo de Deus, eu não quero que Ele me trate como eu mereço ser tratado. Eu quero que Ele me trate com a misericórdia, como eu sequer mereço ser tratado. E aqui, eu entendo que mesmo alguém que clama pedindo a Deus a misericórdia, ainda precisa ser indagado. Tá, você está com uma teologia correta, você crê que Jesus é o filho de Davi, você está com o sentimento correto, você está clamando, pedindo a Deus misericórdia, mas a pergunta não é essa. Qual é a pergunta, irmãos? Você realmente crê que Ele pode fazer isto? Eu sei que eu estou mexendo ontem o rapaz que cuida lá do jardim chegou pedindo inseticida, porque estava com um nariz deste tamanho, um inseto, não sei o que foi, se era abelha, se era, picou, e aquilo dói, não é, irmãos? Aquilo dói muito, dói muito. E o interessante, sabe, irmãos, é que aquele homem, ele disse: olha, eu estava mexendo e de repente aqueles saíram, começaram a voar e me picaram. Eu tenho a impressão que eu estou mexendo em uma casa semelhante. Sabe aquele quartinho da alma que a gente guarda coisas que a gente não quer mais falar? Porque eu já sofri bastante, eu não quero mais mexer nisso, eu não quero mais ter esperança, eu não quero mais. Tem brasileiro que voltou a ter esperança até no Hexa, irmãos, nesses dias. Tem brasileiro, sabe essa coisa, eu não queria mais ter esperança de que algo assim pudesse acontecer. Eu vim aqui lhe perguntar: você realmente crê nisto? É tão interessante porque Jesus, mesmo vendo a necessidade daqueles homens, mesmo ouvindo a declaração de fé correta, mesmo entendendo que eles só estavam pedindo a misericórdia, eles ainda precisaram ser confrontados. Porque o meu desespero precisa dar lugar à fé. Isso aqui não reúne uma multidão de gente desesperada, mas gente que crê, que aprendeu que há uma grande diferença entre desespero e fé. Ah, pastor, mas eu já orei desesperada. Mas a pergunta não é como você começou a orar, porque a gente pode começar a orar desesperado. A pergunta é como você ficou depois do amém. Porque aquele que vai a Deus com desespero, por estar na presença de Deus, tem o coração sossegado. Tem o coração sossegado. Se o seu desespero tem sobrevivido às suas orações, posso lhe dizer, parece-me que o seu desespero tem sido maior que a sua fé. Porque aquela que vai diante de Deus e clama ao Senhor, precisa ter certeza que Deus responde às minhas orações e às suas orações. Há uma canção separada para cantarmos nesta hora. E a gente vai fazer da canção a nossa inspiração, a nossa resposta em oração, a declaração maior, sabe, de que eu creio, Senhor. E se porventura você se parecer com aquele personagem bíblico que, quando desafiado, crê somente, ele diz: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, pode dizer isso a Ele, que Ele vai lhe entender. Quero desafiar você a responder ao Senhor
Você crê realmente nisso? Eu tenho orado pela salvação dos meus filhos. Deixa eu lhe perguntar, eles estão muito longe de Deus, não é? Você crê realmente que eles podem voltar? Eu tenho orado pelo meu casamento, mas está uma coisa horrível, pastor, desesperador. Mas eu não deixei de orar. A pergunta não é se você deixou de orar, é se você crê que Deus pode lhe dar a resposta a esta oração. Pastor, eu estou enfrentando uma enfermidade complicadíssima. Tenho tomado medicação e aquilo tem prevalecido e eu não tenho conseguido melhorar. E eu tenho orado, pastor, eu tenho orado. Aliás, pastor, peço até para o senhor orar. A pergunta não é essa. Qual é a pergunta? Você crê que realmente pode Deus lhe atender em seu rogo, em sua súplica? Fique de pé e vamos cantar. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. Onde estão os carvalhos de justiça?
A madeira do carvalho, ela é tão nobre, né, irmãos? Tão forte. E talvez você não esteja num dia assim, de muita força, sabe? De muita segurança, quem sabe de muita instabilidade. Eu queria só fazer o seguinte. Eu estou vindo para cá e quando normalmente eu venho, você já sabe o que é que eu estou fazendo, né? Eu estou convidando você para orarmos. Se Deus falou ao seu coração de alguma forma, sabe? E você encontrou o fôlego que estava faltando, o ânimo, sabe? Chega aqui e a gente vai orar. Só isso. Só venha e a gente se aproxima de Deus. Vontade de dar um abraço em cada um de vocês, mas sintam-se abraçados pelo Senhor. Chegou a hora de sabe, de virar a chave, trocar o desespero pela fé. O desespero não vence adversidades nem tribulações. Ele não acrescenta, o desespero ele subtrai. E quanto mais tempo a gente conservar o desespero, maior é o dano que ele nos traz. Tem mais alguém que gostaria de vir, se juntar a este para orarmos por esse momento? Se for o seu caso, pode vir. A gente vai interceder pela sua vida também. E não fica preocupada, todo mundo está olhando aquela gente, olha quantos desesperados. Não, aqueles que encontraram esperança estão aqui. Aqueles que encontraram esperança estão aqui. Vamos orar, vamos conversar com Deus. Venham. A luta tem sido grande, mas Deus tem sido fiel. Alguns momentos a gente está mais firme, outros nem tanto, não é? Senhor, nós viemos a este lugar e a Tua palavra falou aos nossos corações. E a gente quer Te responder, a gente quer Te dizer que cremos sim, que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode realizar, que o Senhor tem poder, que o Senhor é tudo quanto precisamos. Por isso, Pai, aquele sentimento de desespero, de desorganização interior, de não paz, arranca isso do meu coração e do coração dos meus irmãos e irmãs. Que possamos ter esse encontro verdadeiro com a esperança que há no nome de Jesus. Que ao deixarmos estas portas, Pai, nós tenhamos a certeza de que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco. Que tudo quanto tem acontecido, Senhor, se transforma em sinal, em testemunho da Tua graça e da Tua misericórdia entre nós, meu Pai. É assim que nós oramos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.